Oi, meu nome é Francisco Lucas, sou acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e vou apresentar o trabalho intitulado Depressão em Mulheres na Terceira Idade, uma revisão integrativa, de orientação do Dr. José Ivo dos Santos Pedrosa. Inicialmente falamos um pouco sobre o envelhecimento, é um processo fisiológico que provoca uma baixa progressiva na reserva funcional, em que cada pessoa possui seu ritmo de vida, ou seja, o envelhecimento ele é individualizado. O Estatuto do Idoso, o idoso é o indivíduo a partir de 60 anos. Hoje, no mundo, vivemos um envelhecimento muito rápido, principalmente no Brasil. Estima-se que em 2050, 2 bilhões de pessoas pelo mundo terão mais do que 60 anos. Com isso, haverá aumento dos riscos de doenças crônicas e de transtornos mentais, dentre eles a depressão, principalmente na população feminina. Diante desse cenário, justifica-se a realização da pesquisa visando contextualizar o desenvolvimento de transtornos depressivos em idosos, bem como identificar fatores potenciais nessa população. O objetivo geral é analisar a partir da literatura os fatores que levam a população feminina à terceira idade a desenvolver o transtorno depressivo, bem como detectar fatores, as condições biológicas, socioculturais e ambientais das mulheres na terceira idade acometidas pela depressão. Com relação a materiais e métodos, trata-se de uma revisão integrativa de literatura cuja pergunta norteadora foi quais os fatores relacionados à depressão em mulheres idosas. Utilizamos as seguintes bases de dados para a pesquisa, onde foram selecionados 20 artigos ao final para categorização e análise. A pesquisa contou com os descritores mulheres de depressão e idoso. De acordo com os resultados e as discussões, dividimos em 4 subcategorias. A primeira subcategoria é referente aos fatores ambientais e socioculturais, com destaque para a dicotomia de visão percebida da figura da idosa antigamente para a figura da idosa atualmente. A figura da idosa antigamente tinha-se uma figura voltada para a sabedoria, para promoção de conhecimento. Hoje, a idosa acaba sendo, na maioria das vezes, deixada de lado como uma figura de improdutividade, em razão de uma sociedade marcada pelo sucesso, bem-estar individual e pelos mecanismos de produção. Esse isolamento social é um dos principais fatores de risco de transtornos depressivos nessas idosas. Baixa escolaridade, o próprio processo de envelhecimento, perdas de papéis na família, perdas de entes queridos e a própria dificuldade no serviço de saúde são também outros fatores de risco. Fatores biológicos, como o próprio avanço da idade e a alteração da fisiologia cerebral, bem como doenças neurodegenerativas, também estão associadas à início de depressão, como doença de Parkinson, mal de Alzheimer, acometendo principalmente mulheres e retirando dela e tendo um grande impacto na autonomia destas. Com relação às condições médicas gerais, idosos que sofrem de sequelas de TCE, AVE, infecções frequentemente perdem o desejo de viver, pois as limitações as fazem se sentir inúteis e incapazes. Doenças crônicas como diabetes e hipertensão, que dependem de cuidados de terceiros, climatério, que ocorre uma diminuição da quantidade de hormônios e a própria hipovitaminose do complexo B também tem um grande papel como fator de risco. Fatores físicos, dentre eles, o principal são as quedas, tanto no momento pré-queda como no momento pós-queda. O medo, a ansiedade e a possibilidade de ser dependente de cuidados torna, quebra a autonomia desses idosos. Então, observou-se, e percebeu-se que realmente existem diversos fatores que contribuem para o surgimento e desenvolvimento do transtorno depressivo em mulheres na terceira idade, incluindo fatores sociais, ambientais e biológicos. Pode ser causado por diversas doenças e traumas, incluindo doenças neurodegenerativas, como a gente citou o próprio Parkinson, trauma craniano, as próprias quedas decorrentes de uma perda de mobilidade fisiológica com a senescência, Isso tudo vai causando uma quebra, gerando um processo de dependência, uma quebra de autonomia dessas idosas, e essa autonomia está ligada ao bem-estar. Então, se você tem uma queda de autonomia, consequentemente, tem uma queda do bem-estar e da qualidade de vida dessas idosas. Portanto, a literatura em questão contribui para uma melhor compreensão dos fatores que levam à depressão em idosos e como essa condição se manifesta em termos de experiências vivenciadas pelos indivíduos afetados. Essas são as nossas referências e muito obrigado.